que é muito importante para a gente essa palestra. A nossa convidada especial é uma psicóloga. A palestrante é a Valdina Piano. Ela tem o tão sonhado CRT, que o número é 6194467. A biografia dela é formada em gestão de recursos humanos, psicóloga e pós-graduada em saúde pública, vasta experiência em recursos humanos, atualmente é especialista de recrutamento e seleção em uma organização social de saúde. Com um olhar humanizado, defensora em dar a primeira oportunidade para candidatos e candidatas que demonstrem força de vontade e interesse em colocar em prática o seu aprendizado. Hashtag fica a dica, ouviram o que falou aqui? Seu aprendizado, seu intuito é compartilhar pouco do que sabe para ajudar profissionais da psicologia a entrar no mercado de trabalho. Então, vamos chamar, com muitas palmas calorosas, Valdina Piano. Bom dia, pessoal! Bom dia! Eita, tá frio, né? Bom dia, pessoal! Bom dia! Valdina, seja bem-vinda. É um grande prazer receber em nossa jornada de psicologia de 2023. Você terá 90 minutos para a palestra e 30 minutos para responder as perguntas dos alunos. As perguntas, pessoal, elas já foram passadas para vocês. Vou repetir. Pode ser pelo link do Forms, tá? Ou na bio do Insta da CPP. E as perguntas também serão feitas para quem chegou agora, através do microfone que passaram para vocês, ok? Então, quando faltar o vídeo, você está te avisando. Boa palestra para você. Muito obrigada. Vamos começar então com esse tema aí tão interessante, né? Principalmente para quem já está ingressando no último semestre, quais são as dúvidas, o que é mais falado no momento do processo seletivo, né? De se preparar. Então, guia prática para o currículo assertivo e orientações para o processo seletivo. Sejam então todos bem-vindos e bem-vindas, né? Aqui tem um resuminho do que nós vamos trazer hoje. Então, meios de contratação, né? Por quais meios eu posso ingressar no mercado de trabalho? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre concursado público, contrato CLT, contrato PJ. Vamos falar um pouquinho também sobre aonde nós podemos atuar, né? Quais são as principais áreas de atuação, como estruturar um currículo assertivo, e aí já são milhares de dúvidas, e como me preparar para este processo, né? Então, como me portar na entrevista, o que eu estudo antes de cada processo seletivo, como que eu me preparo aí para ter o meu objetivo alcançado. Então, iniciando pelos meios de contratação, concursado em trabalho CLT e contrato PJ. Aqui eu resolvi trazer para vocês os 3 principais meios de contratação, né? Mas nós sabemos que existem outros. E vamos falar brevemente um pouquinho sobre cada um deles, né? Então, aqui sobre o concursado, aquele tão sonhado concurso público, estatutário, né? Conseguir aí um vínculo empregatício com os órgãos públicos. Então, o concursado, né, o contrato de servidor público para psicólogo se refere à contratação desses profissionais para atuar em órgãos públicos como prefeituras, governos e órgãos federais, né? O psicólogo passa por concurso público mediante prova, análise de títulos para ocupar o cargo. Esses são né, dos mais procurados e concorridos. Nós vamos falar um pouquinho também sobre as vantagens e desvantagens de cada meio. É importante ressaltar que não existe um melhor, né, ou um pior meio de contratação. Ele é muito pessoal de cada profissional, de acordo com o objetivo que cada um aí almeja alcançar. Então, quais são as vantagens de um trabalho concursado, né? Então, estabilidade do emprego, proporciona aí uma segurança no cargo, tornando mais difícil uma demissão, né? A gente sabe que a maioria dos profissionais que procuram aí um serviço estatutário, concursado, é pensando nisso, né? Então, eu não vou ser demitido pelo meu chefe não com a minha cara, né? Ou pelo meu coordenador não gostar de mim.
Então, precisa aí ter um embasamento para uma justa causa, né? Ou que este profissional peça a exoneração do cargo só por esses 2 meses, né? Que ele sai deste vínculo. Benefícios e direitos, né? Então, o servidor público ele tem acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários garantidos por lei. Então, quando a gente entra um pouquinho aí numa legislação trabalhista, pensando em cada meio, nós temos alguns que são mais benéficos e outros nem tanto. Progressão na carreira. Então, geralmente, o servidor ele tem uma possibilidade de avançar na carreira, seja por uma promoção ou aumento salarial. E aí a gente sabe que, por exemplo, professores, a cada título que ele apresenta, ele ganha, né, uma promoção, um aumento salarial. Realização do trabalho do interesse público, né? Então, o trabalho do psicólogo do servidor público contribui para o bem-estar da população, para a melhoria dos serviços oferecidos pelo órgão público. E quais são as desvantagens, né? A gente sabe que tudo nessa vida, né, não existe a possibilidade de termos só pontos positivos, então também existem os contras. Então, o processo seletivo ele é muito concorrido, né? Então, a gente sabe que o preparo para ingressar em um concurso público vai de meses, anos, horas de estudos, né? Burocracia. Então, a atuação no serviço público pode estar sujeita a burocracias, regulamentações específicas, o que pode limitar a flexibilidade e agilidade do trabalho, né? Então, nós entramos aí no que pode ser falado sobre um assunto, né, político, né? A gente pode até marcar um outro encontro para falar somente, né, do que nós acabamos nos deparando nestes serviços e que vem cada vez mais deixando aí um pouco de existir, né? Então, a gente sabe que um concurso público hoje é muito difícil da gente ver aberto em uma proporção que era antigamente. Possíveis limitações salariais, né? Então, em alguns casos, os salários dos servidores públicos podem ser inferiores ao oferecidos em empregos privados semelhantes, né? Pode acontecer ou não é uma regra, varia muito de prefeitura para prefeitura, né? Qual que é o meio de atuação desse profissional, em qual órgão de fato ele irá atuar. Então, tem aí essas desvantagens, tá? Trabalho CLT, todo mundo conhece, né? Sabe, tem aí uma noção de como que funciona. Então, o trabalho CLT para psicólogo significa que o profissional é contratado por um emprego de uma empresa ou instituição que possui vínculo empregatício com a consolidação das leis de trabalho, né? E cabe ressaltar que a escolha de um trabalho PJ ou CLT depende de situações específicas também, varia muito de cada profissional, né, do psicólogo, de qual é o seu objetivo aí a ser alcançado. Então, as vantagens de um trabalho seletista, né? Estabilidade financeira. Então, o vínculo empregatício proporciona maior segurança e estabilidade financeira, pois o psicólogo tem a garantia, né, aí de um salário mensal, direitos trabalhistas, né, férias, 13º, benefícios, que traz aí questões de valores um pouco mais vantajoso do que, às vezes, um concursado ou um contrato PJ. Benefícios trabalhistas, então, conforme eu trouxe, né, os direitos, férias, 13º, e isso ajuda vocês a programarem, projetarem uma vida aí financeira, uma estabilidade, né, objetivos a serem alcançados. Responsabilidades compartilhadas. Então, a empresa ela é responsável por questões fiscais, contábeis, tributárias. Então, o contrato CLT, você vai lá, você presta o serviço para o qual você foi contratado e você recebe por isso, né? Você não precisa se preocupar, né, em gerar aí nenhum tributo, né, nenhuma questão fiscal envolvida. E as desvantagens? Então, menor flexibilidade, o psicólogo ele pode ter menos liberdade para definir a sua jornada de trabalho, horários, estando sujeito à carga horária estabelecida pela empresa. Então, a gente sabe que o CLT ele traz isso, né? Se você foi contratado para atuar em 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, você precisa cumprir com essa jornada e adaptar aí as questões pessoais, né, de resolução de algum problema pessoal, um acordo com o gestor imediato, com o chefe imediato. Então, tem aí essa menor flexibilidade de horário. A carga horária ela é fixa e uma dependência desse emprego, né? Então, o profissional que está vinculado à empresa, caso ele seja demitido, ele pode enfrentar uma dificuldade
para retornar ao mercado de trabalho. E aí é onde surgem várias dúvidas, né? As perguntas que acontecem no processo seletivo. O porquê que você saiu dessa instituição, né? E aí como que eu respondo a algumas perguntas. Então essas são as desvantagens. Contrato PJ, ele ainda não é tão falado quanto os outros dois meios que eu trouxe anteriormente, né? O seletista e o concursado. Porque ele vem agora cada vez mais entrando também no meio da psicologia, pensando às vezes em um setor mais privado, como hospitais e afins. Então, o contrato de pessoa jurídica para psicólogo significa que o profissional está sendo contratado como empresa individual, em vez de ser empregado diretamente pela empresa contratante. Nesse modelo de contratação, o psicólogo atua como prestador de serviço, emitindo notas fiscais ou recibos de pagamento pelos serviços prestados, em vez de receber um salário como funcionário. Então, por exemplo, o que nós vemos muito é o recém-formado fazendo contratos PJ com clínicas particulares, né? E aí você recebe um valor hora, de acordo com a quantidade que você atende diariamente ou semanalmente. Não tem aí um valor pré-estabelecido, né, como seletista, que você já tem um valor mensal fechado, e você tem aí as vantagens e desvantagens também de um contrato PJ. Então, as vantagens, a flexibilidade para determinar seus próprios horários de trabalho e realizar trabalhos em diferentes clientes. Então, por exemplo, de terça e quinta eu tenho um contrato PJ com uma clínica. De segunda, quarta e sexta, eu atuo no meu consultório particular, né? Eu faço os meus clientes particulares. Então, você acaba tendo essa flexibilidade de horário, diferente se fosse um vínculo aí seletista. Possibilidade de dedução de despesas relacionadas ao trabalho na declaração do imposto de renda, maior autonomia na gestão das suas atividades profissionais. Então, também a qualquer momento, dependendo do contrato que você tiver, né, você pode diminuir ou aumentar também essa carga horária aí ou serviço. E as desvantagens, responsabilidade pelas questões fiscais, contábeis e tributárias da empresa individual. A ausência de alguns direitos trabalhistas, né? Então, férias, 13º, o contrato PJ, ele não traz essas questões, tá? Então, precisa aí de uma organização financeira um pouco melhor. Independência de conseguir novos contratos para manter uma renda constante, né? Então, a gente sabe também que, às vezes, esses valores ofertados por essas empresas é um pouco inferior de contratos aí do concursado ou de um contrato seletista. Aqui eu trago as principais áreas de atuação, né, que vocês já vêm tomando uma familiaridade aí na formação de vocês. Então, o que é mais falado, né, a psicologia clínica, então, atua no diagnóstico, no tratamento, na prevenção de transtornos, né? Então, todas essas questões embasadas pelo psicólogo clínico, que é hoje o maior meio de emprego, né, para nós profissionais da psicologia, é a clínica. O psicólogo escolar e educacional, né? Então, trabalha em instituições educacionais, colaborando com alunos, pais, professores, administradores, pensando em um critério público, né? É mais difícil da gente encontrar profissionais da psicologia atuando neste meio. Ainda estamos aí em lutas constantes, né? E nós, como profissionais, também nos responsabilizamos por fazer com que a gente chegue também na população, né, das escolas públicas. No privado, né, geralmente, acho que hoje já é até um critério obrigatório, todas as escolas particulares têm lá uma equipe multi, né, estruturada, definida, para atender, né, o desenvolvimento educacional dos alunos, mas no público nós ainda temos toda essa dificuldade, né, a ser enfrentada. A psicologia organizacional do trabalho, essa é a melhor, né, a área de atuação. Então, empresas organizacionais, auxiliando no recrutamento e seleção, treinamento, avaliação de desempenho, promoção do bem-estar e dos funcionários. A psicologia social, então, estuda como os indivíduos interagem em grupos, sociedades, analisando fenômenos como preconceitos, atitudes sociais. Então, nós temos aí várias áreas de atuação, né? Psicologia da saúde, que também, às vezes, a gente tem aí pouco falado sobre a atuação do psicólogo nessa área, né? Mas trabalha em hospitais, clínicas, auxiliando pacientes enfrentando questões de saúde, né? Psicologia do tráfego, a forense e a psicologia comunitária, né? Às vezes também nós encontramos essa atuação da psicologia um
um pouco mais dentro de outra área, né? Então, você pode ou fragmentar, né, ter uma atuação mais fragmentada, ou estar inserido dentro de uma área mais abrangente. Onde encontrar as vagas, né? Então, nós trouxe aí um pouquinho das principais áreas de atuação. Então, onde que eu vou encontrar essas vagas? Então, o site de emprego, vagas.com, Cato, InfoJobs, site das instituições, trabalhe conosco ou cadastre o seu currículo e o LinkedIn. Então, falando um pouquinho aqui sobre aonde encontrar essas vagas. O que é importante? Primeiro, traçar um objetivo. Qual que será o meu meio de atuação? Eu vou me preparar para qual área, né? E depois disso, quais são as principais empresas ou as empresas que mais contratam? Entre no site dessas instituições, veja se tem uma opção de cadastrar o seu currículo, trabalhe conosco, ou se ele utiliza a plataforma do vagas.com. Então, o candidato precisa entrar no site do vagas.com, fazer o seu cadastramento. É chato, é demorado, são as mesmas perguntas em todos os sites, mas é isso que vai garantir que algum recrutador possa chegar no currículo de vocês. Tá? O LinkedIn, né? O LinkedIn, ele é hoje o meio de recrutamento, mesmo que, Val, mas eu sou recém-formado ou ainda não me formei, o que eu vou encontrar no LinkedIn? O LinkedIn, ele traz vários assuntos, várias questões atuais, então procurem fazer conexões com pessoas que são formadas ou tenham atuação na sua área de interesse ou afins. É uma ferramenta que está trazendo aí um resultado também para psicólogos no momento de se recolocar ou de conseguir um vínculo empregatício. Como me preparar para o processo seletivo, né? Então, iniciando pela estruturação de currículo. O que tem no currículo, né? Então, vocês precisam colocar os dados pessoais, o objetivo, o resumo profissional, ele é opcional, eu vou falar item a item também, tá? Nessa estruturação. Formação acadêmica, experiência profissional, cursos complementares, congressos, simpósios. É importante ressaltar que tudo que vai no currículo você precisa ter um meio de comprovação, né? Então, precisa ter um certificado, seja do curso, do congresso, né, que vocês participaram. Então, nos dados pessoais, né? O que vai conter nesses dados pessoais? Nome completo, o número do CRP, né? É uma dúvida. Coloco ou não coloco? Ele é opcional, tá? Porque no momento que vocês forem contratados, ou até algumas instituições pedem os documentos comprobatórios no momento que vocês se candidatam, lá vocês podem colocar, então no currículo ele é opcional. Estado civil, casado, solteiro, também é opcional, a não ser que você está aí preenchendo alguma ferramenta online, pelo vagas.com ou pelo trabalho conosco da instituição, e a instituição está pedindo essa informação. Nesse caso, vocês precisam colocar a informação certa. No currículo, ele é opcional. Idade. Não é recomendado ter a data de nascimento completa, e aí depois eu vou explicar um pouquinho o porquê também. Então, tem que colocar a idade de vocês. Mas aí todo ano eu vou ter que atualizar, né? O currículo é uma atualização constante, que vocês precisam ter ele atualizado ali, a ponte pronto, principalmente se vocês estiverem buscando alguma colocação. Bairro e cidade. Não é recomendado colocar o nome da rua, bloco do apartamento, número do apartamento. Então, são informações que não são tão relevantes, tá? A instituição, o recrutador, não irá usar essa informação. É importante, podem colocar somente o bairro e o estado, né? Ou somente o bairro, ou quer colocar o nome da rua, coloca o nome da rua e a cidade, mas o endereço completo com todos os dados de vocês não é recomendado incluir no currículo. Telefone com DDD, o e-mail, parece óbvio, mas nem tanto, né? Então, evitar o e-mail com apelidos que sejam muito informal, né? Ou nomes de personagens, e aí eu que estou há muitos anos dentro do recrutamento e seleção, a gente se depara com muitas questões ainda envolvendo essa questão de e-mail, né? De questões informais que colocam no currículo. Nunca informar o número de documentos pessoais, então como RG e CPF. Também, a não ser que você esteja preenchendo alguma informação no site da instituição, tá? Pensando na estruturação do currículo, não é necessário informar esses documentos pessoais.
pessoais, né? A gente não sabe até que ponto o nosso currículo está rodando, né? Ou na mão de quem. Então, informações somente necessárias. Objetivo. Então, neste item, você deve indicar o seu objetivo de acordo com a vaga que está se candidatando. Caso tenha mais de um objetivo, deixe salvo modelos de currículos com objetivos do seu interesse ou altere este campo de acordo com a vaga que irá se candidatar. Então, colocar lá psicólogo clínico, psicólogo educacional, psicólogo da saúde pública, somente um objetivo. Não colocar mais de um objetivo, principalmente se eles não fazerem sentido, né? Ou colocar à disposição da empresa, ou frases, né? Preparado para compor o quadro dessa renomada instituição. Então, também não é interessante colocar isso no objetivo. Essas informações aqui da estruturação do currículo, ele segue essa ordem que eu estou falando. Então, primeiro o nome de vocês, nome completo, dados pessoais, o resumo se necessário, né? O objetivo depois do resumo, e depois do objetivo, o resumo profissional, que é uma breve sessão que destaca suas principais habilidades, experiências e objetivos de carreira. É uma oportunidade de se destacar logo no início do currículo e chamar a atenção do recrutador. O resumo ele é opcional, mas eu, como recrutadora, isso é uma opinião pessoal minha, eu acho ele de extrema importância, mesmo que este candidato não tenha nenhuma vasta experiência já na área. E aqui eu trago um exemplo de um resumo profissional sem experiência. Então, psicólogo recém-formado com CRP ativo, apaixonado pela área da saúde mental e comprometido em contribuir para o bem-estar da população através da saúde pública, possui sólida formação acadêmica em psicologia, com ênfase em saúde mental. Então, o que vocês vão procurar trazer nesse resumo quando não se tem uma experiência? Né? Puxar para esse resumo todo o conhecimento, estudo, curso que vocês tiveram durante a graduação ou extracurriculares. Tá? Aqui é só um exemplo, depois também, se vocês quiserem, eu converso com a Yasmin, eu disponibilizo o material para vocês. Formação acadêmica. Então, nessa etapa, você irá informar sua formação acadêmica sempre em ordem cronológica, né? Da mais atual para a mais antiga. É importante informar sempre o nome da instituição, nível de escolaridade, então, se é um ensino técnico, se é um ensino superior, se é especialização, mestrado. Então, o nome da instituição, o nível da escolaridade, o nome do curso e o ano de conclusão. Caso ainda esteja cursando, informar o ano de previsão da conclusão, e aqui também eu trago um exemplo, a estruturação do currículo em questão de layout, né? A gente sempre fala de uma coisa assim, formal, né? Sem aquelas coloridos, imagens, e a gente vai falar um pouquinho sobre também. Mas na formação acadêmica, terminou superior, não precisa colocar o ensino médio, né? Não precisa colocar lá o ensino médio completo. Se vocês estão cursando ou já terminou o ensino superior, obviamente, né, o ensino médio ele está completo, então é uma escolaridade que não se vai no currículo. E a experiência profissional. É necessário conter o nome da instituição, nome do cargo, data de início e finalização, ou se for no emprego atual, informar a data de início com a informação de atual no final. Caso ainda não tenha uma experiência profissional, né? Pode incluir experiências de estágios obrigatórios ou de trabalhos voluntários. Caso esteja procurando a primeira oportunidade como psicólogo e tenha experiências anteriores em outros cargos, você pode incluir, tá? Então, eu estou me formando agora na psicologia, mas eu trabalho como professora, né, desde 2015, né? Vocês podem colocar as informações de vocês. Primeiro emprego, né? Terminei a faculdade, estou em busca do meu primeiro emprego, eu só fiz estágios obrigatórios. Posso colocar no currículo? Deve. Você só precisa sinalizar que era um estágio obrigatório, ou um estágio não remunerado, ou um estágio remunerado, e sempre descrever as atribuições realizadas. Seja em uma experiência mais formal, né, de muitos anos, ou em algo mais estágios ou voluntários, sempre discorrer sobre as atribuições que vocês faziam naquele cargo.
principalmente nas plataformas online, que a gente fala muito sobre palavras-chave, né? Tem aí o IA, que é o que roda dentro dessas ferramentas online e que descarta currículos automaticamente. Então, quanto mais informações importantes vocês colocarem no currículo, mais chances vocês terão de ter esse currículo selecionado. Cursos complementares, congressos e simpósios, né? Então, o item ele é parecido com a formação acadêmica, que também é necessário informar a instituição, o título do curso, carga horária, ano de conclusão, para vocês colocarem um curso no currículo ou um congresso que vocês participaram, seja que foi lá somente assistir, né? Ou que vocês foram como monitoria ou qualquer outro serviço pensando na questão educacional também, precisa ter o certificado. Tendo o certificado, vocês podem incluir essa informação no currículo. Então, aqui a gente também tem um exemplo: formação em psicologia no SUS, 218 horas aulas, o nome da instituição, a conclusão. Então, conclusão prevista para novembro de 2023. Então, ainda não está concluído. Todo curso que não estiver concluído, vocês precisam colocar lá qual que é a previsão de término. Psicologia clínica, 30 horas aulas, Escola Nacional de Administração, concluído em janeiro de 2023. Então, sempre precisa conter nome do curso, nome da instituição, quantas horas foram e, se vocês estarem cursando ainda, qual é a previsão de término, já terminou, a data de conclusão. No currículo, né? Então, um resuminho do que colocar e o que não colocar. Então, colocar, né? Endereço em todos os complementos, todas as informações em ordem das mais atuais para as mais antigas, sem erro de português, né? Então, tentem revisar sempre as informações. Relate suas experiências de forma clara e objetiva. Só coloque informações verdadeiras, né? O que não colocar? E-mail com apelidos ou muito informal, vários objetivos, erros de português, informações sem ordem cronológica e foto. Também é um assunto aí do currículo que surgem várias dúvidas. Coloca, não coloca? E a minha opinião é que só coloque se a instituição pedir ou solicitar, tá? Então, aqui, ó, no currículo, não é recomendado utilizar a foto, exceto quando a vaga solicitar, o que acontece raramente, tá? A imagem, ela já não é um critério de avaliação, de pontuação ou de qualquer outra informação que a instituição precise ou queira dos candidatos. Então, não é mais viável colocar foto no currículo, tá? Os dados pessoais, por que a gente vem falando tanto, né? Não coloque seu endereço completo, nome completo, data de nascimento, né? São todas as informações ali que, se caírem em mãos erradas, a gente sabe que hoje foi criada a lei, né, da LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Então, vocês precisam tomar cuidado com os dados de vocês. Então, a pessoa já tem o nome completo de vocês no currículo, já tem lá qual que é a profissão de vocês. Então, imagina, endereço completo, CPF, RG, já é aí informações de mão cheia para cair aí, né, nos golpes que a gente tanto escutou falar. Então, cuidado com a divulgação dos dados pessoais de vocês no currículo. Essa questão de habilidades, né? A gente tem visto muitos currículos já virem prontos com comunicação 98%, né? Liderança 80%, trabalho em equipe 100%. O recrutador ele não leva isso em consideração, tá? A gente sabe que lá a gente pode colocar, né? Eu acho que a minha comunicação é 100%, então eu vou colocar lá 100%. O recrutador ele não leva em consideração, ele avalia essas competências e habilidades no momento do processo seletivo. Às vezes, né, tem processos seletivos que utilizam ferramentas de testes psicológicos e comportamentais. Então, colocar no currículo não é viável porque o recrutador ele não irá nem considerar. Então, utilize cores neutras e textos alinhados. Aqui a gente tem, né, esse exemplo desse currículo que está aí um pouquinho com as informações na diagonal, né, aí um rosa bem forte.
Só coloque um objetivo, só coloque as experiências relevantes, com exceção se for o primeiro emprego. Coloque em ordem cronológica, se tiver ensino superior, não é necessário colocar a informação do ensino médio. Informações gerais, o arquivo, então, sempre em PDF, porque a gente sabe, mandou em um Word, eu fiz em um ano lá de atualização do meu Word, a pessoa abriu em outro, essas informações vão ficar desconfiguradas, tá? Use palavras-chave da vaga quando for um currículo direto pela plataforma. Então, eu fui cadastrado no Trabalho Conosco, GAMP, vagas.com, né? Eu estou lá procurando um vínculo que seja na saúde pública. Então, eu vou usar palavras dentro deste contexto. Eu estou querendo me colocar dentro da psicologia educacional. Então, eu vou colocar informações. Isso vocês podem, lá no resumo, também utilizar como ferramenta isso. Colocar informações pertinentes sempre à área de atuação. Cuidado com o erro de português, se qualifique sempre e nunca se esqueça, você é mais do que o seu currículo. A gente sabe que a busca pelo primeiro emprego, principalmente, ela é muito cansativa, né? Então, nunca se resume, eu não vou conseguir, né? Eu não estou preparada, porque isso ele pode mudar e demora mesmo um tempo. Não possuo experiência, como posso me preparar para o mercado de trabalho? Então, investir em cursos livres, conteúdos acadêmicos, congressos, simpósios, sempre que disponibilizem os certificados. Se alguém tiver interesse na área da saúde pública, o SUS ele tem uma plataforma de cursos livres que se chama UnaSUS. Tem uma outra plataforma, Aprendeu Psi, que traz cursos específicos para a atuação do psicólogo dentro da saúde pública. Caso você tenha a oportunidade de iniciar especialização ou residência, também será um diferencial. Eu tenho interesse em fazer residência, né? Eu procuro sair da faculdade, eu tento entrar na residência, eu já procuro um vínculo seletista. É uma opção muito pessoal de cada profissional, né? A gente sabe que a residência tem uma dificuldade de se ingressar, você precisa de um currículo acadêmico. Então, se você fez os 5 anos da graduação, não tem nenhuma participação extracurricular, a sua nota para uma residência será inferior a outro candidato, né, que tem aí um vasto currículo acadêmico. A gente sabe que na residência tudo conta ponto, né, nessa questão do extracurricular, e sempre precisa ter o certificado. Entrevista comportamental, em sua maioria são embasadas por perguntas por competências, que nada mais é do que perguntas voltadas para exemplos que você já vivenciou. Então, vocês, no processo seletivo, perguntas, né? E o recrutador ele avaliar, um candidato que ele tem uma experiência, né? Então, me relate uma experiência em que você passou por uma discussão com o seu colega de trabalho, né? Uma desavença, um desencontro de informações, como que você lidou com isso e qual foi a situação. É um candidato que não tem experiência, que seria o seu primeiro emprego. Pensando em uma situação em que você está lá no seu dia de trabalho, você tem aí uma divergência de opinião com o seu colega de trabalho, como que você se portaria? Né? Então, são perguntas pensando na realidade mesmo da atuação, do serviço e da vaga que vocês estão se candidatando. É importante na preparação se recordar de alguns momentos, né, ou de algum momento em que você criou ou ajudou a criar algum processo de trabalho para melhorar alguma demanda específica, ou um momento em que precisou fazer uma demanda que não era sua, como que foi para você, né, como que você se comportou, né, mas eu não sou pago para isso, e aí tem um superior, né, e solicita que seja feito, como que é isso para vocês? Isso pensando também no candidato com experiência, para o candidato que não tem experiência, todas as perguntas elas são modificadas para a realidade de cada um. Então, sempre terão as perguntas pensando, né? Você está lá no seu dia de trabalho e o seu superior solicite que você faça uma demanda que exclusivamente não é sua, né? Como que seria o seu comportamento, o que você faria mediante a essa situação. Então, é importante, eu falo sobre o YouTube, né? Coloca lá no YouTube como responder perguntas voltadas, perguntas comportamentais por competência. Ele ajudará vocês nessa preparação. Seja claro e objetivo, fale sobre você, sua formação acadêmica e as experiências pertinentes ao cargo. É sempre importante o candidato estar
faculdade, ou porém eu fiz um curso extracurricular sobre isso. Então, a cada momento vocês precisam estar preparados, né, para qualquer pergunta que vier a surgir no momento da entrevista. Então, na entrevista, né, o que fazer? Chegue com antecedência de 15 a 20 minutos, então às vezes a gente vê um trajeto aí 10 horas da noite de uma terça-feira. Não, vai ter trânsito nesse trajeto. Então é sempre importante considerar o horário que será a entrevista, qual que é o trajeto, sempre ver isso com antecedência. Demonstre confiança nas suas falas, né? Demonstre o porquê que você está ali. Que você está ali não somente pelo emprego, mas que você quer contribuir a sua questão educacional, né, com a prática. Relate suas experiências de forma clara e objetiva, olhe sempre nos olhos do recrutador, vestimenta adequada. Hoje também nós não falamos de um traje 100% social, né? Então, calça social, salto, blusa social, um blazer, mas uma vestimenta adequada. Então, sem transparência, sem decote, os meninos, né, sem boné, sem bermuda. Então, uma vestimenta adequada, não necessariamente o traje 100% social. O que não fazer? Então, não minta em algum momento o recrutador, ele vai te pegar aí uma divergência de informação, não demonstre insegurança, não chegue atrasado, falar mal da antiga instituição ou gestor. Então, por que você saiu do seu vínculo antigo? Porque o meu chefe era muito chato, porque o meu chefe era isso, porque a instituição era muito ruim, atrasava meu salário. Então, tentem trazer respostas, né, sem falar mal da empresa ou do gestor anterior. Falar gírias ou linguagem inadequada, interromper outro candidato ou recrutador. Então, sempre que o recrutador estiver falando, você espere o recrutador terminar de formular sua pergunta e vocês respondam, né? Se o outro candidato está, né, no momento da fala, vocês finalizam, esperam, né, esse candidato finalizar. Se vocês tiverem algo a complementar, no final pode ser complementado, tá? Mas no momento ali, pensando em uma entrevista em grupo, não é interessante vocês cortarem a fala de um outro candidato. Dinâmica de grupo, né? É uma ferramenta que pode ou não acontecer no processo seletivo. Então, a dinâmica de grupo ou estudos de caso não acontecem em todos os processos, mas caso ocorra, ele pode substituir a entrevista. Então, eu fui fazer um processo seletivo e não teve uma entrevista individual, também não foi uma entrevista em grupo, foi uma dinâmica. Ou um estudo de caso, né? Tinha lá o RH, o responsável técnico, entregou um estudo de caso para fazer a resolução. Ela tem como objetivo analisar o candidato na prática, avaliando competências como organização, comunicação, flexibilidade, trabalho em equipe, perfil de liderança, entre outros. Então, a dinâmica é estruturada aí para ver este profissional na prática, como que ele lida com a opinião do outro, como que ele organiza suas ideias para fazer uma discussão em grupo. As orientações de preparação são as mesmas das entrevistas, então sempre manter a calma, ter cuidado com a fala, ser participativo, saber a hora de falar e ser empático. Eu estou em um grupo que o meu colega ainda não conseguiu compartilhar, né? Por que não perguntar a ideia dele? Você concorda? Você quer compartilhar? Você já vivenciou isso? Então, essa importância, né, essa preocupação com o candidato que está do seu lado, ele é visto aí com uma empatia, né, um cuidado com a opinião de todo o grupo. Pode ocorrer estudos de caso com resolução em grupo ou individual, presencial ou online. Então, depois da pandemia, a gente sabe que online é muito frequente. Então, no online também pode ser aí um grupo com um estudo de caso. E, mais uma vez, conheça a vaga que está concorrendo, procure dominar o assunto. Então, eu quero entrar na área da saúde pública, cheguei no processo seletivo, é um estudo de caso, pensando na atuação do psicólogo em uma unidade básica de saúde. E eu não faço ideia do que seja. Então, é importante que, se é a área que eu quero atuar, eu preciso saber quais são as informações mais recentes, se tem protocolos, né, se o CFP e o CRP, né, tem algo sobre a atuação do psicólogo neste serviço. Então, é importante vocês estarem respaldados com todo esse conhecimento prévio referente à área que vocês querem ingressar. Considerações finais. Então, sabemos o quanto o primeiro emprego ou uma troca de vínculo pode ser difícil de ser
pode te ajudar. Ter o objetivo de buscar conhecimento para alcançá-lo é essencial e a prática leva à perfeição. Por isso, eu deixo aqui até como uma sugestão que vocês treinem muito, né, para o momento da entrevista, estudem, se preparem, utilizem as ferramentas que estão aí para ajudar, então LinkedIn, YouTube, né, na internet, os IA, né, o chat GPT, então são vários meios que vocês têm para ajudar a contribuir com que vocês tenham um objetivo alcançado. Cada processo tem a sua particularidade, então mesmo que já tenham participado de diversos processos seletivos, sempre estude e se prepare, né? Então, estudar sobre a instituição, sobre a vaga, se for, né, se naquela descrição daquela vaga tiver as atribuições, eu me identifico com essas atribuições, né? Procurar um conhecimento em cima do que está naquele descritivo daquela vaga. Lembre-se que você não é o seu currículo e que um retorno negativo não significa que todas as portas estão fechadas. Continue se preparando, o seu objetivo será alcançado. Né? Então, uma dica que eu deixo para vocês, principalmente os recém-formados, é muito difícil de ingressar no mercado de trabalho. O importante é que vocês estejam preparados, né? E essa preparação ela é pessoal de cada um de vocês. Então, eu não consigo me preparar para o outro também não consegue se preparar por mim, né? Então, é único. Desejo que vocês tenham aí uma boa recolocação no trabalho de vocês, na área que vocês têm interesse em ingressar. Espero ter ajudado aí a contribuir, a tirar algumas dúvidas. Gente, chegamos à melhor hora, aquela que a gente tira as dúvidas de tudo que foi falado aqui. Foi uma palestra sensacional e nós vamos abrir para as perguntas agora. Quem tiver perguntas, por favor, levante a mão. Nós estamos com as pessoas que vão levar o microfone para vocês. Nós temos pergunta aqui na frente, até chegar o microfone, eu vou fazer a primeira pergunta que chegou para a gente por aqui. A primeira pergunta fala o seguinte: como aprimorar um currículo sendo um recém-formado para que possa chamar a atenção de uma empresa? Como fazer isso? Então, como eu comentei, né, e falei, é importante a preparação de cursos extracurriculares, participações em congressos, conhecer de fato quais são as áreas, né, as atribuições que eu vou ter dessa empresa. Então, eu tenho condição financeira de iniciar uma especialização. Então, vou procurar uma especialização que me ajude a trazer um diferencial para o meu currículo. Então, sempre a preparação prévia, né, de currículo, seja um curso extracurricular ou, se tiver condição financeira, da especialização voltada para a área. Perfeito. A nossa próxima pergunta vem aqui, por favor, seu nome e pode fazer pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é professor Marcos. E eu acho super interessante essas formas que você nos trouxe nas organizações. Mas hoje a gente fala muito sobre a questão das várias diversidades. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 41 anos, tenho uma profissão consolidada de 25 anos e mudei, estou tentando migrar para psicologia. Vejo vários jovens, 17, 18 anos, indo para o primeiro emprego. Mas quando a gente fala da questão das diversidades, qual é o panorama que você consegue me trazer da troca do empresarial para todo mundo daqui? Porque hoje, o que a gente tem, por exemplo, são as possibilidades. Você faz o seu currículo assim, você fale assim, você fale assado. Mas como todo mundo sabe, a psicologia é social, né? Então, eu tenho um livro com vários fatores dentro da psicologia. Qual o panorama que você me traz como uma empresa do que vocês também fazem para que haja essa inserção, né? Porque muito se fala de um currículo, né? Mas o que é o contrário? O que vem da empresa, o que a empresa oferece para a gente com essas diversidades? Obrigado. Muito obrigada, Bruno. É um assunto muito interessante e relevante da gente trazer. Obrigada pela sua pergunta. E eu falo, é muito importante a gente conhecer a instituição que a gente quer se ingressar. Hoje, as empresas utilizam, né, vagas para diversidade,
público 40 mais, 50 mais, 60 mais, o público LGBTQIA+, né? Questões, né, do negro, do indígena, do imigrante. Eu trabalho na instituição que a gente tenta trazer também esses profissionais para os nossos processos seletivos, mas a gente sabe que é pouco visto na prática, né? A gente ouve falar muito mais do que de fato essas instituições colocam em prática. E a ferramenta do LinkedIn, né, ela vem sendo também utilizada pelas instituições para colocar lá que aquela vaga é exclusiva, inclusive, né, para este público, ou para um deles, ou para todos eles. Então, eu deixo assim, que é importante conhecer a instituição, entrar no site da instituição, ver quais são as missão, visão e valores, procurar estudar sobre ela, se de fato aquilo que ela prega, ela coloca em prática. Então, ter conexões também com profissionais aí da sua idade, né, para entender como está o mercado, se essa instituição de fato consegue colocar em prática. Mas é um assunto que a gente precisa falar muito, mas fazer mais, né? Então, isso que a gente tem muito de dificuldade. Então, pensando em uma migração de carreira, né? Eu não sei aonde é a sua experiência desses 25 anos anteriormente, né? Mas como me colocar para essa empresa que, independente da minha idade, independente, né, dessa experiência que eu tenho, o quanto eu posso contribuir com a instituição? E a gente sabe, né, que os 40 mais, 50 mais, 60 mais dá um baile, né, nos novinhos aí de disposição, de conhecimento e tudo mais. Mas eu acho que vai muito mais da cultura daquela empresa, né, e também de quem aquela empresa coloca lá para representar, né. Então, se o recrutador, não adianta também a instituição pregar, colocar e tentar incluir isso na cultura, se o recrutador que eu coloco lá pro candidato tem este preconceito com a idade dele, né, com a mudança, com a cor, com todas essas questões aí que a gente vem trabalhando. Então, é importante esse conhecimento prévio da instituição, né, de contatos mesmo. A gente fala e o LinkedIn, eu ressalto que ele traz muito, né, sobre a prática. A gente vê relato lá, o profissional ele é desligado, ou ele foi fazer um processo seletivo, ele sentiu que teve este preconceito, ele vai relatar. Então, opa, essa empresa eu não quero fazer parte dela. Né? Então, a gente começa a ter informações aí que, mesmo que não seja conosco, a gente consegue identificar que aconteceu com outra pessoa e não quer passar por isso mesmo. Tá? Obrigada. A palestra foi sensacional, está chovendo perguntas aqui, gente. A gente vai fazer uma intercalação aqui. A próxima pergunta é: quais são os critérios, na sua opinião, necessários para que um candidato se destaque em um processo seletivo, para além do conhecimento apropriado? Eu vou falar da minha experiência, né, como profissional de recrutamento e seleção. Então, eu trouxe na questão da empatia com o outro, né? Então, por exemplo, enquanto eu estou entrevistando um candidato e o outro está aguardando, o que o comportamento dele me fala, né? Então, eu já fiz recrutamento da pessoa dormir, da pessoa virar o olho, da pessoa ficar resmungando, né? Porque às vezes o outro está falando ou ele não concorda com o que o outro fala. Então, o comportamental, ele diz muito mais do que qualquer conhecimento teórico ou experiência prática. Hoje, as instituições, elas adotam muito a questão da dinâmica de grupo, da entrevista em grupo, exatamente para avaliar o comportamento desses candidatos enquanto o outro está falando. Né? Qual é a preocupação deste outro candidato? Né? Qual é aquele famoso também brilho no olhar? Então, às vezes, está lá a pessoa na minha frente, falando todo o conhecimento que eu queria ouvir, mas ela está com uma expressão totalmente cansada, não queria estar aqui, por que não acaba logo? Então, a gente sabe que o comportamento fala muito, né? Então, além do preparo, do conhecimento teórico, né? Além do preparo de conhecer a instituição, de me preparar para o processo seletivo, como que eu estou passando essa informação, né? Não é só falar, né? O nosso corpo, ele precisa estar de acordo com tudo aquilo que a gente está falando. Então, o que eu deixo de diferencial, além do conhecimento teórico, educacional, né, essa questão do comportamento mesmo, do brilho no olhar, da comunicação com o outro, do cuidado com o outro, mesmo que ele seja o seu concorrente para a vaga. Quem for para ficar com, né, a vaga, ele vai ficar. Isso não tira o cuidado, né,
né, a empatia com o colega que está ali do lado, o colega de profissão. Gente, dicas assim que ninguém dá pra gente. Foi essa que a gente hoje ouviu, na expressão corporal facial. Próxima pergunta, nós temos uma pessoa aqui. Nome, por favor, e pergunta. Meu nome é Júlia. A minha dúvida é mais se teria alguma sugestão para uma migração do CLT para a prática clínica. Como que funcionaria isso na prática, né? E se tem alguma sugestão para o recém-formado, como que ele faz o processo, se vai ele continuar na empresa por mais um tempo, como se estabelece na clínica, ou se vai com tudo mesmo, com medo, vai. Você tem sugestão para isso? Para a primeira pergunta, né, do CLT para a clínica, e primeiro entender qual que é o conceito que você quer entrar naquela clínica, porque tem clínica que também contrata seletista, né, e aí seria realmente só uma troca de vínculo, ou, né, uma clínica que é o contrato PJ que a gente trouxe, né, e aí é colocar aqueles pós e contras, né, e a questão de aguardo, né, hoje a mesma Cari eu acho que é muito pessoal. Então, se a gente está falando de uma pessoa que é a renda familiar, né? Então, como que ela faz essa migração sem ter certeza de fato? Né? Porque a gente traz todas as questões para além só da troca de vínculo. Então, eu ainda moro com os meus pais, né? Eu não arco com nenhuma despesa fixa que hoje, dependendo do meu vínculo CLT. Também vai estar se der errado, né? Depois eu volto, eu tenho a quem recorrer. Mas eu sou o provedor de renda da minha família, né? Como que eu vou só fazer essa troca e meter a cara? Então é importante estudar sempre os pós e contras, fazer um estudo das atribuições, né, de valores, de benefícios. Eu falo também que nada paga o nosso sonho, né? Então, se você está no CLT, o sonho é atuar na clínica, o importante é sempre traçar o objetivo. Como que eu vou me preparar para fazer essa migração, né? Então, pode fazer tabelinha lá, contra, né, e a favor, o que pesa mais, o que balanceia mais. Ainda vou fazer um pé de meia aqui, depois desse pé de meia eu meto a cara e vou, porque se der errado eu tenho aí algum respaldo. Então, vai mais de um preparo, uma estruturação para atingir esse objetivo dessa migração do CLT para a clínica. Ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do nosso celular. Posso exigir a minha pontuação numa prova, o resultado da avaliação psicológica em um processo seletivo? Curiosidade. Olha, gente, eu nunca passei por isso, tá? Ninguém nunca, assim, me pediu, né, o resultado do teste psicológico. Mas a gente sabe que, pautado pela nossa profissão, né, todo paciente, né, ele tem direito a ter acesso àquilo que foi aplicado a ele. Então, sim, se o candidato exigir, a gente precisa, né, colocar isso, não é um documento da instituição, tá? Também é importante falar que quando a gente atua no recrutamento de seleção, quando a gente faz a aplicação do teste psicológico, a gente compra o teste com o nosso CRP, a gente faz o relatório com o nosso CRP, então é para a instituição, mas é o nosso nome, é o nosso documento, né? Então a gente precisa atender. Então, sim, se o candidato exigir, ele tem direito a ter acesso a esse teste, tá? Como em qualquer outro mundo aí, seja na clínica, né, seja no atendimento particular, ele tem direito sim. Perfeito. Vamos para a próxima aqui do nosso público, por favor. Oi, bom dia. Meu nome é Maria, eu sou aluna do quarto semestre. A minha pergunta é a título de curiosidade para você que está no meio do mercado, né? A questão da seleção do currículo, a gente já sabe que a parte do vaga já é uma parte que a tecnologia já seleciona quando chegar na empresa, já é uma pré-seleção. Né? Você já não vê todos aqueles currículos, eles já são selecionados tecnologicamente, não são psicólogos, né, que selecionam na média. O LinkedIn eu não sei como funciona. E agora a gente tem a inteligência artificial. E também tem ali entrando a inteligência artificial selecionando currículos, né? Ou é uma tendência. Então, a gente lê as informações, eu gostaria de saber da sua parte, como estão vendo as empresas nesse processo e como o conselho está se posicionando também. E a sua opinião como psicóloga, porque aí o psicólogo chega um momento que ele não vai ver mais o currículo, né? Ele vai só fazer a dinâmica. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Tá.
como tudo aquilo de tecnológico, né, tem aonde ele pode ajudar e aonde ele pode atrapalhar. E aí eu vou trazer a minha vivência também enquanto recrutadora com essas ferramentas. Hoje eu posso colocar lá que eu quero currículos com palavras-chave. Então, vou dar um exemplo da minha área de atuação, tá? Então, eu quero que a pessoa tenha alguma coisa ali no currículo dela voltado para saúde pública, atuação em CAPS, né, manejo, trabalho em grupo. Então, eu posso colocar essas palavras-chave. A ferramenta só vai me trazer os currículos que estiverem com aquela palavra-chave, né? E aí, estando do outro lado, eu tenho essa noção que é isso que vai acontecer. Então, se no currículo de uma pessoa que ele pode ter lá uma vasta experiência, vivência, conhecimento, não estiver exatamente com aquelas palavras que eu coloquei, eu vou perder aquele currículo. Eu, particularmente, não uso palavras-chave. O que eu uso? Porque, pensando nós que estamos do outro lado utilizando a ferramenta, lá tem várias opções e eu determino o que eu vou selecionar. Então, eu coloco lá assim, Maria, eu quero que a pessoa tenha uma experiência de 6 meses a 1 ano na saúde pública. Né? Escolaridade, eu preciso que a pessoa tenha superior completo em saúde mental, dependência química, saúde pública ou a residência multiprofissional. Então, eu utilizo da ferramenta colocando realmente o que eu quero que ela selecione para mim. E a gente sabe que o que, na verdade, os recrutadores vêm fazendo, colocando essa questão de palavras-chave, né, afunilando cada vez mais as informações. Para quando chegar para ele ter menos trabalho no momento de recrutar esses currículos. Então, é muito pessoal, de profissional para profissional, que está utilizando a ferramenta, né? E aí a gente xinga todas as ferramentas, né? A GUP lá, que você tem 10 testes para fazer, mas ela proporciona tudo aquilo. A opção de colocar ou não é da instituição e do profissional do recrutamento. Então, são ótimas ferramentas, né? Eu só preciso saber como que eu vou utilizá-la. Então, o que eu deixo para a gente tentar aí driblar, né, a inteligência artificial, isso, é exatamente colocar mais informações possíveis nas atribuições, no curso. Então, se eu colocar uma palavra-chave lá de saúde mental, essa saúde mental pode estar no seu resumo, pode estar na sua atribuição, pode estar no curso. Esse currículo vai ser selecionado, porque em algum momento ele atendeu essa palavra-chave. Então, as informações, elas são cruciais, mas infelizmente a gente precisa depender dessa outra pessoa aí que está do outro lado utilizando a ferramenta também. Ótimo. Vamos para a nossa última pergunta? A nossa última pergunta, eu vou colocar duas juntos, porque eu acho que você já respondeu parte de uma, tá? Como se destacar nas dinâmicas em grupo, né? É uma pergunta. Às vezes esse momento do processo seletivo acaba sendo um pouco constrangedor e não sabemos o que fazer para sair bem. Essa foi uma pergunta do Forbes. E aí, na sequência, eu vou entrar com a última aqui, que é como aprimorar um currículo sendo recém-formado para que possa chamar a atenção de uma empresa, sonho nosso. A questão da preparação da dinâmica de grupo, né, foi o que eu trouxe. Hoje, o que eu vejo assim, muito no meu dia a dia, o candidato, ele atende às questões de currículo, de formação acadêmica, às vezes atende à experiência, mas ele chega e apresenta uma dificuldade de como ele transparece, de como ele fala, de como ele compartilha tudo isso que está no currículo dele. Então, a gente sabe que tem momentos que são perfis comportamentais diferentes. Então, eu tenho ali um candidato que ele é introspectivo, que ele é mais tímido, né? E eu coloco ele lá com 30 candidatos, né, para fazer uma dinâmica de grupo. E aí, o que acontece? Até que ponto este perfil comportamental pode atrapalhar esse candidato, esse profissional na prática? Né? E aí vai muito do olhar do recrutador, né? Ele está somente nervoso, ele está muito nervoso, ele está com a voz trêmula, ele está gaguejando, mas ele consegue compartilhar, ele consegue falar. E aí, o candidato precisa estar seguro. Como que eu vou seguro para um processo seletivo? E seguro, gente, é diferente do nervosismo, tá? Porque a gente fica nervoso, a gente pode fazer 10 entrevistas aí em 2 semanas, que a gente vai para todas com o mesmo nervosismo, com o mesmo frio na barriga. Isso não muda.
Tá? O preparo, estar preparado, você consegue trazer para o recrutador uma segurança. Como que eu vou me preparar? Eu vou conhecer sobre a instituição, então eu vou pesquisar sobre ela. Pode ser que perguntem ou não no processo seletivo, mas eu tendo a segurança que eu tenho essa informação comigo, já garante uma postura diferente de um outro candidato que vai, né, sem informação nenhuma. Então, estudar sobre a vaga, estudar sobre aonde é a área de atuação daquela empresa, né, o que ela faz, qual que é a missão dela, visão, valores, qual que é o cargo que eu estou me candidatando, quais serão as minhas atribuições, vocês conhecerem da instituição as atribuições daquela vaga, eu garanto que pelo menos um pouco de segurança vocês terão no processo seletivo, e aí é essa segurança que faz com que o candidato se destaque um pouco, né? A questão também da atualidade, né? Então vocês precisam estar se atualizando sempre. Então, no momento de uma fala ali, vamos cortar em uma entrevista em grupo, né? Falando sobre um estudo de caso, olha, recentemente saiu uma portaria, uma legislação, uma reportagem que seja voltada para aquele assunto. Mostra para o recrutador que vocês estão realmente interessados naquela área de atuação. Né? Então, essa preparação de fato, de estudo, então assim, terminei a faculdade, parei de estudar, gente, nem para conseguir o primeiro emprego, né? É um estudo, sim, constante, uma preparação constante, e tendo toda essa preparação e estruturação, vocês conseguirão chegar mais preparados no momento do processo seletivo, seja em uma entrevista individual, seja em um estudo de caso, seja uma dinâmica de grupo. Perfeito. Obrigada a todos que estiveram aqui, e vamos finalizar aqui com a Valdina, agradecendo a ela por tanto conhecimento que trouxe para a gente, por tantas dicas preciosas que trouxe aqui. Então, em nome de todos nós, né, os alunos, é importante termos acesso a esse conteúdo. Tenho certeza que foi um momento muito proveitoso para todos, tiraram várias dúvidas daqui. E convido para darmos uma salva de palmas para a Valdina Bianchi, que vai agora para vocês. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a vocês que ficaram até o final, nessa segunda-feira fria e chuvosa, né? Sei que a primeira palestra também foi aí maravilhosa. E se de alguma maneira eu conseguir contribuir aí para tirar algumas dúvidas ou trazer um conhecimento, eu já saio daqui muito grata. Boa sorte a todos vocês que estão começando, no meio ou terminando a graduação. Vocês tiveram uma ótima escolha aí com a psicologia, e nós temos também uma obrigação, né, de sermos bons profissionais e colocarmos em prática com ética e conhecimento a nossa profissão. Obrigada a todos e a todas. Obrigada a todos. Muito obrigada. Gente, vamos ter um sorteio agora, só um minutinho. O primeiro sorteio vai ser uma consultoria com a Valdina, gente. Olha isso. O sorteio é pelo link do fórum também, das perguntas. Fernanda Caroline do Nascimento, tá aí?